Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? A nossa mensagem de hoje está em Mateus capítulo 16, versículo 16, que diz assim: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, verso 17, lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Esse texto mostra algo interessantíssimo sobre Pedro. Mas quem era Pedro? Bom, Pedro era um pescador e Jesus o chamou para ser um dos seus discípulos. A princípio, Pedro era uma pessoa realmente cheia de problemas. Pedro tinha um temperamento que nós chamamos de sanguíneo. É aquela pessoa impulsiva que fala para pensar depois e por isso comete muitos erros. Mas Pedro era um homem sincero, era uma pessoa de princípios, era um homem honesto. E ele queria melhorar, ele queria ser diferente, queria ser transformado. Mas, devido ao seu próprio temperamento e à falta de maturidade espiritual, Pedro cometeu vários erros. Mas por várias vezes Pedro dizia a Jesus: Senhor, irei contigo até a morte. Senhor, jamais te abandonarei. Pedro era uma pessoa sincera e decidida. Quando Jesus apareceu andando sobre as águas, Pedro falou assim: Se és tu, Senhor, me convida para ir andar contigo. E Jesus falou: Então vem, Pedro. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Foi o único que confiou na palavra de Jesus e andou sobre as águas. Mas, de repente, começou a afundar. Esse era Pedro. De repente andava sobre as águas, de repente estava afundando. Por um momento dizia: Vou contigo até a morte, Jesus. E em outro momento estava negando Jesus diante de uma empregada, diante de um momento de tensão. Pedro era assim, mas Pedro buscava melhorar. Ele queria ser como Jesus, ele queria ser diferente. E Jesus sabia que o diabo estava cirandando Pedro e queria destruí-lo. Por isso Jesus disse a Pedro: Pedro, estou orando por você, estou intercedendo por você. E Pedro foi transformado. E finalmente foi o grande pregador no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2 diz que num sermão de Pedro, aproximadamente 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Bem, se Jesus mudou a vida de Pedro, com certeza pode mudar a sua vida também. Com certeza pode fazer um milagre no coração do seu marido, da sua esposa, do seu filho e da sua filha. Por isso, não tenha medo, não desista, não desanime. Continue orando, continue buscando a Deus, porque hoje pode ser que alguém da sua casa ou você mesmo esteja afundando. Mas lembre-se que na hora em que veio o desespero, você deve orar e clamar, como Pedro. E Jesus vai estender a mão e vai resgatar você, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos e a sua casa. Que Deus te abençoe e que o resgate do Senhor chegue hoje mesmo. Amém.